Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estou aqui para te dar dicas de informática para que você possa gabaritar nessa prova de oficial de administração, beleza? Então, antes de mais nada, deixo meus contatos interativos aí para você. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de informática, você pode me encontrar em qualquer um dos canais aí oferecidos, seja no Instagram, no Facebook, no meu próprio canal do YouTube ou então através do meu WhatsApp, beleza? Então, eu separei aqui para você dicas importantes para que você possa gabaritar sem ter nenhuma dúvida em relação à informática, beleza? Vamos lá? Então, segue aí. Direto para o Word, que já está aqui aberto para a gente, nós vamos conhecer o grupo parágrafo. Então, o grupo parágrafo é um grupo presente aí em página inicial, que traz ali já 3 botões importantes que você vai conhecer. São eles os marcadores, numeração e lista de vários níveis. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu mouse. Deixa ele aparecer aqui. E aí a gente já visualiza. Então tá aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar aqui. Vou pra cá e aí ele já aparece aqui pra mim. Beleza pura. Muito bem. Aí já estamos nos marcadores. Marcadores. Marcadores, como o próprio nome já diz, ele vai trazer uma lista de tópicos que podem ser acrescentados ali ao nosso documento do Word. Então, isso são os marcadores. Então, eu tenho a opção de colocar esses símbolos para iniciar algum elemento de marcação. E também, se eu quiser, eu posso definir um novo marcador escolhendo uma imagem que eu tenha dentro do meu computador. Então, funciona basicamente assim, ó. Se você colocar aqui, por exemplo, no nosso texto, vamos colocar aqui, concursos. E embaixo de concursos a gente pode colocar aqui, ó, municipal, estadual e federal, certo? Muito bem. Eu posso escolher aqui, ó, dentro dos concursos, quero que eles apareçam para mim em forma de tópicos. Ele vai aparecer dessa maneira, beleza? Só que aí, claro, eu tenho a opção de escolher aqui, por exemplo, um nível diferente. Então, por exemplo, eu posso deixar concursos com a opção de um nível, vamos dizer assim, principal, e os demais como um subnível. Aí eu venho aqui em marcadores e altero o nível da lista. E aí, clicando aqui em alterar nível da lista, eu escolho qual nível que eu quero. Quero que seja assim, ó. Pronto. Aí veja só, ele foi muito para frente pela minha escolha. Mas aí é claro, eu posso voltar. Vou colocar aqui, ó, para que seja o nível seguinte, este cara aqui, ó. Pronto. Aí você percebe que ele já gerou um subnível. E assim sucessivamente, beleza? Então, vamos desfazer. Esses são os marcadores. Agora a gente tem também a numeração. Clicando em numeração, veja lá o que ele faz. Ele já traz ali para mim a numeração desta forma. Temos também aqui, ó, dentro da numeração, nós temos a opção de colocar uma sequência alfabética, A, B, C e D. E isso daqui é o que gera dúvida na hora da prova. Se o nome do elemento chama numeração, a gente sempre remete apenas a colocar numeração. Só que, lembre-se, numeração também traz ali a opção de fazer a sequência alfabética. Beleza? Ao lado nós temos a lista de vários níveis. Ó. É este cara aqui. Ó. A lista de vários níveis permite que a gente possa adotar aquilo que a gente tentou fazer manualmente. Só que aqui ele já traz com mais eficiência. Então ele pode trazer misturando os elementos, ou seja, numeração e sequência alfabética. Ou se eu quiser, eu posso trabalhar também com os marcadores. Ó. Ele traz aqui marcadores com nível e subnível. Tudo bem? Então, a lista de vários níveis, ela já foi vista por você através da leitura do edital. O edital geralmente traz desta maneira a lista de vários níveis.
mostrando e pontuando todos os elementos e etapas que o edital traz. Beleza? Então, lista de vários níveis também é um item presente dentro do grupo parágrafo de página inicial. Além de trazer esses 3 botões que a gente acabou de ver, nós temos ali também a possibilidade de fazer o alinhamento do texto. O alinhamento do texto é simples, né? Você já sabe, eu posso alinhar à esquerda, à direita, centralizar o texto ou justificar. Quando a gente fala de alinhamento, é fácil você concluir quando que o texto está alinhado à esquerda, quando que o texto está alinhado à direita. Mas é difícil de, numa hora da prova, você saber qual a tecla de atalho correspondente a alinhar à esquerda. Por quê? Porque a VUNESP ela pode dar um print numa tela, essa aqui mesmo, que tem aqui um texto digitado, claro, um texto melhor digitado, e aí eles podem apontar para você, para trazer a formatação apresentada do alinhamento do texto, o usuário pressionou a seguinte sequência de teclas de atalho. E aí ele coloca nas alternativas. Aí você, putz, como é que é a linha esquerda mesmo? Ah, Ctrl L, né, de left. Então, seria se o Word estivesse no idioma inglês. Em português não é. Em português, a tecla de atalho para alinhar à esquerda é Ctrl Q. Olha lá, vou pôr o mouse em cima, você vai ver. Ó. Ctrl Q. E para alinhar à direita, não é Ctrl R, é Ctrl G. E para centralizar, Ctrl E. E para justificar, Ctrl J. Que está aqui, ó. Beleza? Então, por isso que é importante você, no caso, anotar essas teclas de atalho. Essas teclas de atalho são teclas de atalho que podem aparecer na sua prova e aí você pode, no caso, entrar em, vamos dizer assim, confusão pelo fato das teclas de atalho não corresponderem à língua inglês. Então, Ctrl Q, Ctrl G não tem nada a ver com o inglês para poder fazer referência à esquerda e direita. Beleza? Justificar e centralizar igual. Em todos, na maioria, todos os programas que a gente tem a edição de texto, Ctrl E centraliza, Ctrl J justifica. Então aí não tem dúvida nenhuma em relação à ação desses alinhamentos. E ao lado, galera, a gente tem já o espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas, quando eu clico aqui, ele vai trazer um padrão de formatação para você. Então você já está vendo ali, ó, uma sequência de números que pode ser adotada para fazer a separação ali das linhas dos parágrafos. Mas eu também tenho aqui, ó, opções de espaçamento de linha. E é justamente ali que eu já vou clicar para você, tirando aqui esse texto. Agora sim eu vou lá. Porque eu quero que exiba o texto de exemplo. Então vamos lá. Então eu venho aqui para baixo e aí eu clico opções de espaçamento de linha. Como você está vendo aí, né? Opções de espaçamento de linha. Ele abre uma caixa de diálogo e justamente nessa caixa de diálogo ele vai trazer aqui embaixo, ó, espaçamento entre linhas. O espaçamento entre linhas pode ser múltiplos, simples, 1,5, duplo, pelo menos, exatamente. Esses são os tipos de espaçamento entre linhas, que eu também vou pedir para você anotar aí no seu caderno. Pô, professor, tem que anotar tudo? Tem, principalmente esses elementos que eu quero que você lembre, porque em prova a VUNESP costuma fazer esse tipo de pergunta. Assinale a alternativa que contém tipos de espaçamento entre linhas presentes no Word. E aí, claro, ele pode inventar um que existe, inventar um não, ele pode trazer um que existe e inventar um que não existe. Então, por exemplo, simples. Simples todo mundo sabe que existe. Mas aí ele pode trazer assim, dentro das alternativas, simples e triplo. Aí você fala, putz, triplo? Triplo eu não sei, eu sei que tem duplo. Ah, mas se tem duplo, tem triplo. Ah, então pode ser essa alternativa. Então cuidado com isso. Só existe o duplo. Triplo, quádruplo ou quantas vezes você quiser, já entra aqui na opção múltiplos. Você entendeu? E aí você coloca múltiplos de 2, 3, 4, por aí vai. Aí você escolhe aí qual vai ser a distância entre as linhas do parágrafo. Beleza? Agora vamos ao texto de exemplo que está aqui embaixo.
Texto de exemplo. Eu quero que você observe o seguinte, dentro das formatações que eu vou colocar aqui, ó. Simples, perceba que o texto já ficou bem juntinho. 1,5, já ficou mais espaçado. Duplo, um espaço maior. Pelo menos e exatamente esses são os dois espaçamentos que eu quero que você dê uma atenção especial. Primeiro eu vou no exatamente. Exatamente, ele já traz aqui uma quantidade de pontos que já está existindo aqui, de espaçamento entre as linhas do parágrafo. Só que eu vou diminuir. Até o ponto de chegar a 4 pontos de espaçamento, onde as letras começam a ficar sobrepostas pelas outras. Muito bem. Se você opta por isso, o Word vai te obedecer? Claro. Por quê? Porque você escolheu ali exatamente. Então ele não vai te contrariar. Agora, se você vier na opção pelo menos, o que o Word fez? Ajustou. Mas ele não alterou os 4 pontos aqui. Ó. Perceba que continua tendo pelo menos 4 pontos. Ah, então por que no caso não ficou sobreposto? Não ficou sobreposto porque quando você opta pelo menos, você já está abrindo para o Word fazer uma correção. Qual a correção? Para que o texto não fique um sobreposto ao outro. E é justamente aí que o pelo menos faz com que, quando for possível, ele coloca aí no nosso caso aqui, os 4 pontos. Do contrário, ele vai manter o mínimo possível para que as linhas ali possam ser lidas sem que um texto fique sobreposto ao outro. Beleza? Ainda aqui, galera, dentro do grupo parágrafo, nós temos aqui, ó, dentro das formatações do grupo parágrafo, nós temos aqui uma outra opção. Quebra de linha de página. Ó, quebra de linha de página, ele vai trazer para a gente ali, ó, em paginação, um controle de linhas órfãs e linhas viúvas. O que é isso? O próprio Word traz esse controle. Só que quando a gente faz um trabalho acadêmico, as linhas órfãs e as linhas viúvas não podem existir. O que é isso? Funciona da seguinte maneira. Quando eu tenho um texto que lá na última parte do texto eu inicio um parágrafo e esse parágrafo termina na outra página, deixando uma linha sozinha na página anterior, aí nós já temos uma situação de linha órfã ou linha viúva. Se for o contrário, também. Eu inicio o parágrafo e na outra página finalizo o parágrafo com uma única linha. Então, aí no caso, eu posso ter uma linha órfã, uma linha viúva, certo? Em prova não é cobrado quem é órfã e quem é viúva. Mas o que é importante saber que quando esse tipo de situação existir no Word, é porque este controle está desmarcado. O padrão é que o Word não permita que esse tipo de situação aconteça, beleza? Então, dentro de quebra de linha de página, o controle de linhas órfãs e linha viúva é um elemento que já foi cobrado em prova e que você deve lembrar apenas disso. É um controle que impede que quando você tem ali um texto que inicia lá no final da página, se for um parágrafo, se deixar uma linha sozinha e o parágrafo terminar na outra página, ou o contrário, eu termino o parágrafo com uma linha na outra página, aí eu tenho, no caso, o controle de linhas órfãs e linhas viúvas. Beleza? Voltando para cá, ó, em recuos e espaçamento, eu quero que você veja o seguinte. Aqui ele já traz, ó, alinhamento à esquerda, nível do tópico, corpo do texto, e aí ele traz aqui os recuos, ó. Recuo à esquerda, à direita, especial e espelhar recuos. Eu quero que você observe no nosso texto de exemplo. Eu vou diminuir aqui o zoom um pouco. E à medida em que eu aplico aqui as formatações, eu quero que você observe aqui embaixo no texto de exemplo. Tá bom? Então, a formatação aqui, ó, à esquerda. Então, recuo à esquerda. Tá vendo o que ele está fazendo? Ele está deslocando o texto para a esquerda. Quer dizer, da esquerda para a direita. Agora vamos fazer o contrário. Vou aumentar aqui, ó, da direita. Dá para ver o que ele está fazendo? Ele está ajustando para que o texto fique ali melhor distribuído quando eu tenho mais recuo da direita. Então, no nosso caso aqui a gente não tem, a gente vai deixar aqui em 0. E agora a gente vai conhecer outro elemento presente aqui, ó.
Em recuo especial, nós temos duas opções, primeira linha e deslocamento. Quando é a primeira linha, você já percebe aqui que ele fez um deslocamento da primeira linha. Esse deslocamento foi o deslocamento padrão de parágrafo de 1,25 centímetros. É como se o cara tivesse pressionado a tecla Tab, de tabulação. Depois disso, nós temos o deslocamento. Em deslocamento, perceba que a situação é diferente. A primeira linha fica quietinha e embaixo, todo o texto que fica abaixo da primeira linha sofre o deslocamento. E aí, galera, gostaram das dicas? Pois é, então agora que você viu as dicas, você está me perguntando, professor, como é que eu faço para estudar mais? Como é que eu faço para continuar aí com o estudo para que eu possa realmente gabaritar a informática? Não se preocupe, eu deixei aqui para você o seguinte, olha só. Como que você vai fazer para se preparar? Nós temos o nosso curso online com todas as matérias aí para o concurso para a Prefeitura de Santos, onde você tem aí português, matemática, informática, conhecimentos específicos. Além disso tudo, que são as aulas online, nós temos o nosso acervo em apostilas em PDF de cada matéria. Então, olha que bacana, você vai poder acompanhar as aulas através da apostila, fazendo as anotações pertinentes e colocando os itens importantes que caem em prova, porque aqui a gente sempre destaca o que cai na sua prova, beleza? Aí te apresento o nosso time de professores, olha lá, o curso online do Vencendo Concursos é formado pelos professores Fábio Augusto de Informática, que sou eu. Em português nós temos o professor Dorival Conte Júnior, professor Ricardo Sampaio em Matemática e temos o professor Cristiano Silva com toda a parte de conhecimentos específicos e administração. Tá, professor, mas como que eu faço para adquirir o curso? Fácil, basta você clicar aí no link que está na descrição deste vídeo que você vai ser direcionado para a nossa página, onde você pode adquirir o curso agora mesmo. Então, saia na frente nos seus estudos, adquira hoje mesmo aí o seu curso e já comece a estudar, belezinha? Então, deixe os meus contatos interativos aí mais uma vez para você. Qualquer dúvida que você tiver, basta entrar em contato comigo, beleza? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!